Olá pessoal, beleza? Descansaram um pouquinho, respiraram, relaxaram, estão na paz? Então vamos lá com a nossa parte 3. Pessoal, fizeram as questõezinhas da parte 2? Olha, os 10 minutos ou 15 no máximo de descanso não é para Facebook, Orkut, nem sei se ainda existe Orkut, né? Orkut, Facebook, MSN, essas coisas. MSN não tem mais não, eu acho. Então, para descansar um pouquinho a mente, respirar e voltar, tá certo? Facebook, Orkut, lembre-se de uma coisa importante. Sábado e domingo não te pertence mais. Enquanto você não tiver um contra-cheque, professor, mas eu trabalho. Pessoal que trabalha na iniciativa privada não tem contra-cheque. Ele tem um auxílio mensal de preparação de concursos. Porque o contra-cheque que você sabe que faça dia, faça sol, que vai ser o resto da sua vida até você morrer, é o concurso público. Então ali é o contra-cheque, tá certo? Então só tem direito a sábado e praia quem já tem, na verdade, o seu contra-cheque, beleza? Então, vamos lá, 04. Uma situação bem interessante. E eu não comentei, deixei de propósito aí. Ninguém ensina a ninguém. É um exemplo de sentença aberta. Ninguém ensina a ninguém. É um exemplo de sentença aberta. Então, quando você diz assim, ninguém, aí já vem uma ideia na mente, natural. Quem é ninguém? Ninguém ligou. Quem é ninguém? Pessoal, ninguém não é uma pessoa. Ninguém é uma quantidade. Ninguém representa nenhuma pessoa. Tá certo? Muito cuidado com isso. Ninguém representa nenhuma pessoa. Alguém representa alguma pessoa. Então, cuidado, são quantificadores com certeza, viu, pessoal? O alguém e o ninguém são quantificadores. Para não ficar aí viajando, né? Se é quantificador, não pode ser uma sentença aberta. Então essa expressão é uma proposição. 0 pessoas ensina a 0 pessoas. Então o item está errado. Então ninguém é um quantificador, nenhuma pessoa. O alguém também é um quantificador, alguma pessoa. Beleza? Então tá aí a situação, ninguém e alguém. 05. As frases: transforme seus boletos de papel em boletos eletrônicos. E o carro que você estaciona sem usar as mãos. São ambas proposições abertas. Bruno, o que representa uma proposição aberta? O que é isso? Pessoal, a proposição aberta nada mais é do que uma sentença aberta. Proposição aberta nada mais é do que uma sentença aberta. Beleza? Então, transforme seus boletos de papel em boletos eletrônicos e o carro que você estaciona sem usar as mãos. Primeiro que não tem o ele ou ela e não tem o X, que é a condição de ser sentença aberta. Transforme, frase imperativa, seus boletos de papel em boletos eletrônicos. O carro que você estaciona sem usar as mãos. Então, são ambas proposições abertas? Não. Cuidado. Nem sempre, é muito importante isso, vem comigo, que a gente gosta de criar algumas ideias na mente, natural, processo de estudo. Bruno, então todas as frases que não representam uma proposição são sentenças abertas? Não. Tá certo? O que eu quero dizer a você é o seguinte: existem alguns casos de frases que não representam a proposição, e nós vimos esses 2 casos, o pronome ou a variável, que aí fazem parte de um outro nicho, que é a sentença aberta ou proposição aberta.
Na verdade, para você que ficou na dúvida, acontece o seguinte. A proposição, por exemplo, homem ou mulher, não é isso? Essa divisão. A proposição, ela tem uma ideia assim, fechada ou aberta. Então, toda frase declarativa, ela pode ser fechada ou aberta, a depender do contexto. Então, a proposição fechada, claro que nem toda frase é essa situação, pode ter aquela caso do paradoxo, que é uma exceção, mas você tem uma proposição fechada. O que significa dizer uma proposição fechada? Notem isso. Proposição fechada é a mesma coisa que uma proposição. Então, proposição fechada é a mesma coisa que uma proposição. Por que a nomenclatura proposição fechada? Porque você conhece o valor. 2 é um número par. Está fechado o valor. É uma verdade. O Brasil é um país do continente africano. Está fechado o valor em falso. Tenho certeza, não tenho nem dúvida. Não preciso recorrer às cartas, nem tampouco aos universitários. Beleza? Agora, quando eu viro para o outro lado, existe a possibilidade da proposição ser chamada de proposição aberta ou sentença aberta. Tá certo? Que nós já estudamos. Que não é uma proposição fechada. E aí, por tabela, isso não é uma proposição. Então vamos amarrar o mal? Vamos aí, vamos aprender? Vamos aprender? Então vamos lá. Proposição fechada é a mesma coisa que proposição. Proposição aberta é a mesma coisa que sentença aberta. Tá certo? Então aprendemos assim. Então vamos lá. Volta lá na telinha. Telão, na verdade, né? Então aí o item está errado. Proposição aberta, sentença aberta. Tranquilos? Beleza? 06. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições. Então essa é a afirmativa do SESP. Apenas 2 são proposições. Frase A. Pedro é marceneiro e Francisco é pedreiro. Frase B. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Frase B. 3. Que jogador fenomenal. D. Todos os presidentes foram homens honrados. E. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Então, 06, entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições. Então, frase A. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. É uma proposição? Sim. Pedro é marceneiro e Francisco é pedreiro. É uma proposição, sim. B. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? É uma frase interrogativa? Então, pode ser uma proposição. 3. Que jogador fenomenal. Então, quem é o sujeito? Opa. Isso. É uma frase declarativa, está declarando algo sobre alguém, sobre alguma coisa? Não. Então não perca tempo, não passa pela primeira peneira. Não. 4. Todos os presidentes foram homens honrados. Então, todos os presidentes foram homens honrados. Nós temos aí uma proposição, todos quantificando, tudo mais, proposição também. Letra E ou letra E, a depender da região aí, né, pessoal do sul ali, letra E. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. E aí, sim ou não? Sim ou não? Isso. Nós temos uma frase imperativa. Olha o conselho, não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Então nós temos aí, não é uma frase imperativa. Então, nós temos duas proposições. E ele afirma que temos apenas 2 proposições, então sem problema, vamos afirmar que o item está o quê? Correto. Zero 07. Com relação às frases a seguir, identificadas por letras de A a D, todas são proposições simples e mais de uma delas é verdadeira. Então a letra A Lua é um planeta. Letra B. O sistema de governo no Brasil é o parlamentarista. Letra C. Todo número natural é o quadrado de um número real. Letra D.
Os conjuntos dos números pares e dos números primos são disjuntos. Então, letra A, a Lua é um planeta. Letra B, o sistema de governo Brasil é o parlamentarista. Letra C, todo número natural é o quadrado de número real. Letra D, os conjuntos dos números pares e dos números primos são disjuntos. Então, olha aí a situação. Vamos lá? Então, cuidado, viu, pessoal? Está afirmando que são proposições simples e mais de uma delas é verdadeira. Agora, um caso interessante. Nós vamos julgar o valor lógico da proposição. Vamos ver? Letra A, a Lua é um planeta? Não, a Lua é um satélite natural. Então, afirmação falsa. Letra B, o sistema de governo no Brasil é o parlamentarista? Temos um parlamento ou é um executivo? Executivo. Então, falso também. Todo número natural é o quadrado de um número real. Aí pegou. Todo número natural é um quadrado de número real. 0 ao quadrado vai dar 0, a depender da convenção utilizada não se aceita esse cálculo, mas enfim, vamos considerar que aceitamos. 1 ao quadrado vai dar 1. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Então a gente pode fazer essa relação sim de todo número natural um quadrado de um número real. Verdade. Letra D. Os conjuntos dos números pares, número par, né, que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, e dos números primos são disjuntos. O que significa dizer um conjunto disjunto, Bruno? Disjunto significa dizer que eles não possuem elementos comuns. Então, por favor, anotem isso. Eles não possuem elementos comuns. Beleza? Então, letra D. Está aí a situação. Os conjuntos dos números pares e dos números primos são disjuntos. Então, o que acontece? Pares, o número 2 é um número par. E o número 2 também é um número primo. Então, nós temos um elemento comum. Ou seja, nós temos um elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando você afirma que os conjuntos são disjuntos, significa dizer que eles não possuem elementos comuns. Tá certo? Então, D, os conjuntos de números pares e os números primos são disjuntos, está falso essa situação, porque nós temos o número 2 que pertence aos dois conjuntos. Então, ele diz que mais de uma delas é verdadeira. Eu só encontrei uma, então eu vou afirmar que o item está errado. Beleza? Então, essa é a ideia aí da situação. Ele pode colocar uma situação como essa em prova, onde você vai julgar o valor lógico da proposição. Então, me joga na tela aí, por favor. Então, cuidado, você tem duas situações. Para a gente fechar aí a nossa situação. Deixa eu só ver se tem a 08. Tem a 08. Mas só fechando, ele pode colocar frases, perguntar se aquelas frases são proposições ou não, ou apresentar frases prontas e pedir a valoração. Aí ele pode fazer uma situação de história, geografia, matemática, enfim. Uma situação que geralmente conste no edital. Por exemplo, no NSS de 2008, na prova de analista, ele colocou duas situações de ética no serviço público e pediu julgamento de ética no serviço público. E aí você tinha que ter um conhecimento de ética para julgar aquela proposição em verdadeira ou falsa. Então ele pode fazer isso, pegar um pouco de direito, por exemplo, no concurso da Polícia Federal, que não tem conhecimentos básicos específicos para o cargo de agente escrivão, é tudo junto, um bolo só. Então ele pode colocar situações de economia, de direito penal e colocar em lógica. Então essa lei tal é verdadeira, aí você que vai julgar. Então existem duas possibilidades. Essa primeira possibilidade de reconhecimento de uma frase, eu estou trabalhando com vocês agora, é o meu papel, então nós já aprendemos aí, acredito. O outro papel aí é relativo, porque ele pode trabalhar assuntos de outras disciplinas no julgamento. Então você não vai mais julgar a frase, observando se é ou não a proposição. Você já parte desse pressuposto, você vai observar apenas o valor lógico apresentado. Beleza? Então joga na tela aí, vamos ver 08. As proposições não precisa mais capturar, digitar, ou ditar o código de barras. O débito não é automático. O pagamento só é efetuado após a sua autorização. São ambas compostas de três proposições simples. Então não precisa mais capturar, digitar ou ditar um código de barras. O débito não é automático. O pagamento só é efetuado após a sua autorização. Então,
O que acontece aqui? Ambas são compostas de 3 proposições simples, não precisa mais capturar, olha um verbo, ditar outro. Digitar o código de barras. Temos 3 verbos, tudo beleza aí. O débito não é automático. Aqui nós temos uma, na frase 2. O pagamento só é efetuado após a sua autorização. Então a frase 2 ela pega esse problema aí, porque o débito não é automático, o pagamento só é efetuado após a sua autorização. Nós não temos 3 proposições simples. Então por isso que o item 08, na segunda frase, ele afirmou que ambas são compostas de 3 proposições simples, é que vai gerar um valor falso aí na situação. No caso do CESP, a gente não diz que a afirmativa é falsa, a gente afirma que o item está errado. Ok? Tranquilos aí? Vem comigo. Pessoal, então fechamos aí a parte 2, né? Vamos trabalhar um pouquinho agora, dá uma respiradinha. Aprenderam? Fecharam aí? Firmes e fortes? Então motivação, pessoal. Nada de trauma. Tem que terminar um curso. Eu gostaria de ouvir muito essa frase. Professor, realmente eu fiz o que era aprender e aprendi lógica. Então esse é o meu objetivo aqui. Contem comigo aí nesse auxílio. Certo? Então um tema agora, e anotem no seu caderninho especial, me perdoem, mas eu gosto dessa história de anotar no caderninho, de você fazer o seu material, o seu ponto. Eu acho importante. Auxilia no estudo, sempre fazer um fichamento, sempre ter um resumo, até para você estudar nos últimos dias, ou até quando sai um edital, pô, esse assunto aqui eu estou estudando, Bruno é bom, é da minha banca, esse assunto não cai na minha banca, eu vou pular. Então essas dicas também de estudo, até para você depois organizar os cursos específicos. Nós temos aqui o curso FCC, em breve teremos outros cursos específicos, AF, CESP, mas esse curso é um curso geral, então por isso que eu vou especificando cada item, cada tema da situação. O ponto que está aí, joga na telinha, para você dar uma olhadinha. Joga na tela. Os princípios fundamentais da lógica. Então, esses princípios são 3 princípios básicos. A única banca que até então cobra os princípios é o CESP. O CESP ele trabalha apenas com 2 princípios, mas nós temos 3 princípios básicos. Ele só trabalha com 2. Um dos motivos também dele chamar a lógica de bivalente, porque tem esses 2 princípios apenas. Quando tem uma confusão que tem 3. Tá certo? Quais são os 3 princípios da lógica? O primeiro princípio da identidade, não vou dizer assim primeiro que tem uma relação de ordem, mas temos um princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, ok? O da não contradição e do terceiro excluído são os princípios que o CESP utiliza mais. Nos outros casos, você pode trabalhar com o princípio da não contradição em questão de raciocínio analítico. O que seria raciocínio analítico? É a sua capacidade de saber interpretar a partir de informações fornecidas. Então, joga a telinha aqui. Então, princípios fundamentais da lógica. O primeiro princípio, eu até brinco, que é o princípio do RG, o princípio da identidade. Todo objeto é idêntico a si mesmo, isto é, uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. E uma proposição falsa é sempre falsa. Então, o objeto ele mantém o seu valor. Ele mantém a sua identidade na história. Segundo princípio, o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Então, agora interessa o CESP. Esse princípio da não contradição, né, que garante... Tem até uma lógica hoje, chamada lógica paraconsciente. Né, paraconsciente, Bruno? Que ele quebra esse conceito da não contradição. Ele disse que uma proposição pode ser verdadeira e falsa. Mas aí é outro tipo de lógica. Até desenvolvida aqui por um brasileiro que deu mais ênfase a isso. Mas no nosso caso de lógica formal, não. É o princípio da não contradição. Vem comigo. Você quer ver um exemplo clássico de não contradição? O mentiroso. O que o mentiroso ele faz? Ele conta uma história hoje. Amanhã ele conta uma história totalmente contrária daquilo que ele disse. Aí o que você afirma? Não, você mentiu. Tá certo? Então essa é a história do amigo mentiroso. Ele vai contradizer a história dele. Beleza? Então, acontece o seguinte. Olha só. Você tem aí, eu sempre conto esse caso porque é verdade, né? Você, sexta-feira de noite, o amigo liga, você já tem sua namorada ali, já tem 3 anos, tá cansado, e você resolve não dar o plantão na casa da sua namorada. Você aí, uou, sumiu.
Como se diz aqui na Bahia, acho que na expressão que se usa, deu ninja. Saiu, sumiu. Aí a namorada ligou, não sei o que e tal. Aí você no outro dia fala com ela, não, meu amor, eu tava saindo do trabalho, e aí o celular descarregou, eu fui dar um socorro a fulano e tal, e cheguei em casa às 10 horas. Aí a mulher faz o seguinte, ela guarda a história na mente. Passa uma semana, 2 semanas, e ela aí ela repete a pergunta. Não, rapaz, eu saí com fulano, cheguei em casa às 9 horas. Ela, opa, você está se contradizendo. Porque você disse semana passada que você chegou às 10 horas. E agora está dizendo que chegou às 9. Você está se contradizendo. Os meninos aqui na gravação estão dando risada. Subentende-se que eles fazem isso. Mas geralmente, e a mulher mais esperta que é você, porque a mulher é mais esperta do que o homem, os amigos não ficam chateados. Ela não pergunta. A abençoada, ela afirma. Foi verdade, você chegou 8 horas, aí o homem na inocência, porque o homem é besta, ele já esquece o que ele falou, porque ele acha que é esperto, ele diz assim, Aí começa a confusão. Mas aí a mulher pode achar um matemático pela frente dela, não vai dar coisa que preste. É simples. Se a mulher diz assim, não meu amor, vem cá, eu já lhe respondi que cheguei em casa naquele horário que você sabe. Não, então que hora você me diga, meu amor, se você quer iniciar a conversa, se você quer continuar esse diálogo, significa dizer que você tem dúvida das minhas palavras. E se você tem dúvida das minhas palavras, é melhor nós pararmos a relação por aqui. Por quê? Um relacionamento sem confiança não se constrói. A minha palavra é única. Se eu disse a você aquilo, é porque aquilo é verdade e acabou. Agora, se você não confia em mim, é melhor terminarmos agora e cada um seguir o seu caminho. Estou muito chateado com isso e tudo mais. Isso chama-se argumento lógico. Podem ter certeza que no mínimo 2 meses ou 3 meses elas vão deixar vocês quietos. Agora você tem que falar sério. Estou decepcionado, chateado com você, porque você fez isso comigo, repetindo a pergunta, que coisa feia. Você não confia em mim? Quer dizer que você, um homem que você tem em casa, você não está valorizando, aí você se autovaloriza, viu, gente? Aí ela sabe que é mentira, mas ela vai fingir que acredita, né? Porque é mais importante às vezes. Então você faz isso, brincadeiras à parte, é verdade. Então esse que é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser verdade agora e lá na frente ser falsa. Então você não pode se contradizer, tá certo? Joga na telinha aí para a gente ver o último princípio. O princípio do terceiro excluído. O que quer dizer esse princípio do terceiro excluído? Está excluído o valor. Está excluído o terceiro valor. Ou seja, ou a proposição é verdade ou ela é falsa. Não pode ocorrer um terceiro caso. Como assim? Não, meu amor, eu contei para você uma meia verdade ou uma meia mentira. Não existe isso na lógica formal. Ou é verdade ou é mentira. E aí, ponto final na história. Beleza? Então, o princípio terceiro excluído, toda proposição ou é só verdadeira ou é só falsa, nunca ocorrendo um terceiro caso. Tranquilos? Então, não esqueçam que para o CESP temos apenas esses 2 princípios, da não contradição e do terceiro excluído. Beleza? Então, vamos embora. Então, 01, respira um pouquinho, dá uma paradinha na aula, faz a questãozinha. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Nós só podemos atribuir um e somente um valor lógico. O item está correto. Porque ou é verdadeira ou é falsa. Vocês vão ver esse processo contraditório, né? Ou uma coisa ou outra em operadores lógicos. Se eu não me engano, acho que na aula 2 nós já estudamos um pouco da disjunção. Não sei se chega na disjunção exclusiva. Que nós vamos ver devagarzinho aí. 02, se eu ver se tem, acho que não. Temos. 02. Toda proposição lógica pode assumir, pode assumir no mínimo 2 valores lógicos. Pessoal, a proposição só pode assumir apenas um valor lógico. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então o item está errado. Então aqui, ó. Certo? Ele só mudou. Só pode ser atribuído um e somente um. E a 02, mínimo 2 valores lógicos. O item está errado. Beleza? Então aí, 02. Tá certo? Vem comigo aqui, por favor.
Pessoal, uma outra situação que nós vamos ver, então anota aí no seu caderninho também, que você está aí com material e tudo mais, classificação das proposições. A proposição se classifica em simples ou atômica, composta ou molecular. Essa história de classificação, até a presente data, o CESP é a única banca que cobra o tema. Então é a única banca até a presente data que ele faz a cobrança do tema. Beleza? Então joga na telinha aí. Classificação das proposições. Então a primeira classificação que nós temos, proposição simples ou atômica. É uma frase declarativa que expressa um pensamento completo acerca de um objeto, isto é, possui um único objeto de estudo. Então, nesse caso, vocês consideram a seguinte situação: Bruno é alto, como sendo uma proposição simples. Bruno é alto, vocês consideram isso como sendo uma proposição simples. Só que o CESP, eu vou colocar aqui a observação, não é somente o CESP, isso já foi cobrado 2 vezes em prova, ele colocou a seguinte situação, e aí foi a confusão. Pedro e Paulo são analistas do Sebrae. E ele considerou também como sendo a proposição simples. Tá certo? Por que ele considerou como sendo a proposição simples? Não é a novela das 8, mas no próximo bloco nós vamos ver essa resposta.